dando constatação disso através da Bíblia. Nós não estamos só. Não é o que nós achamos, é o que está escrito. Bom, vamos continuar escutando quem sabe mais, que é o Luiz Fontes. Porque não é difícil você criar uma igreja. Então nós podemos criar, é ter uma boa ideia. Aliás, vamos procurar fazer aquilo que dá certo, ou que tem dado certo. Então nós criamos formas, nós temos um projeto, nós criamos frases de efeito. Uma das palavras que mais se usa para essas frases de efeito é processos, né? Processos. Podemos criar tantas artimanhas, e aí se estabelece um clérigo. E aí, um programa. Tem que ter um programa. Temos que ter um bom louvor, um local aconchegante. Podemos fazer tudo isso, irmãos. Você se lembra quando Salomão edificou aquele templo? Você vai ver que a característica distinta de que Deus estava colocando o seu selo ali foi quando a glória de Deus entrou naquela casa e ninguém pôde entrar. Porque nós podemos ter um tabernáculo sem arca, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a revelação de Deus e sem a manifestação de Deus. Nós tivemos uma comunhão hoje aqui à tarde com os irmãos aqui, os anciãos das comunidades, das localidades, de várias localidades aqui representadas. Também tivemos aqui irmãos que, aonde eles vivem, moram, não há um testemunho adequado, um testemunho bíblico da vida da igreja. Então, esses irmãos estão ali, com as suas famílias. Uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito linda que o Senhor nos trouxe aqui essa tarde, foi a palavra de encorajamento de outros irmãos que passaram por essa experiência também. De poder dizer que a igreja não é definida pela quantidade de pessoas que reside ali, mas por aquela linda declaração do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Tá vendo? Onde tiver dois ou três, está aí uma parte da igreja. Cristo está presente. É Ele mesmo que edifica a sua igreja. Não é o homem. Igreja não tem um endereço. E pegando mais uma vez nesse evento que vai acontecer, eu espero que o evento seja um sucesso. Porém, era bom que se dissesse no evento que é Cristo que edifica a igreja. É uma única igreja. E eu vou ler o texto de novo. O objetivo é promover uma celebração de várias vertentes da fé. De fé cristã não existe várias vertentes. É uma só, é Cristo. Todas as igrejas, está vendo? É plural, todas. É o contrário do que está na Bíblia. Na Bíblia é uma igreja. São bem-vindas. Olha, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Né? Quando dá essa conotação de várias, que é o problema. Tem um equívoco de entendimento da via espiritual. Cristo é uma. Um. A, 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 na Bíblia fala que Cristo é o cabeça de um corpo. Esse corpo é a igreja. Esse corpo é a noiva. Então não existe igrejas, muito menos elas têm endereços físicos, muito menos elas são edificações feitas com tijolos, mas sim feitas com pedras vivas. Isso também está escrito na Bíblia, que é a igreja de Cristo. Vivas é o sentido figurativo. Então a igreja não precisa de um local para dizer A igreja não precisa do local. somos a igreja. A igreja não precisa de uma grande, maravilhosa e afinada, harmônica equipe de louvor. Não precisa. Outra frase aqui interessante para se dizer. Diz assim: o nosso propósito é o bem, beleza? O respeito, beleza? Entender o outro. Entender o outro? Como? Como entender o outro? Nós temos que entender Deus.
Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não existe a vontade do outro. É só Deus. É um. Ah, eu quero saber a vontade desse, a vontade desse. Então todos nós reunimos em torno de uma vontade. Não, é da vontade de Deus. O Pai Nosso fala, é a vontade dele. Como que eu vou entender os outros se eu tenho que seguir a vontade de Deus? Nem a minha vontade pode, muito menos do outro. É a de Deus. Precisa. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em Adoram em realidade espírito e verdade. espiritual. A igreja também não precisa de um clérigo instituído, de pai apóstolo, de bispo, de mais não sei o quê, de sacrossanto anjo. A igreja não precisa nada disso. A igreja precisa viver a simplicidade da profundidade da devoção em Cristo. Não precisamos de nada disso, irmãos. Só precisamos que Ele esteja presente entre nós. É disso que nós precisamos. Formas e fórmulas nunca produziu a igreja do Senhor. A igreja é uma entidade celestial. A grandeza do aspecto espiritual celestial da igreja como uma entidade divina. É isso que o assunto da nuvem vai nos mostrar. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aqui em Êxodo capítulo 40. Senhores, notam que o preletor, os preletores que a gente traz aqui, eles não ficam falando o que eles acham. Em alguns momentos falam alguma coisa e se diz, é isso que eu penso, ou interpreto assim, me perdoem. Mas eles têm, e todos estão alinhados com a verdade interpretada com a própria Bíblia. Eles citam vários versículos da Bíblia para então entender que o Espírito Santo está colocando na mente deles para eles falarem. Êxodo capítulo 40. Por favor. Vamos ler o versículo 34. Observe. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amado irmão e irmã, eu sei que é impossível requerer isso de vocês. Mas tente, se esforce em lembrar tudo que nós lemos sobre esta nuvem, desde o Pentateuco até o livro de Apocalipse. Cada detalhe, cada frase, cada designação do caráter desta nuvem, como a nuvem do trono de Deus, a nuvem da face de Deus, a nuvem da presença de Deus, a nuvem do falar de Deus, essa nuvem teofânica, da manifestação de Deus. E diz que a nuvem cobriu a tenda, o tabernáculo. E a glória do Senhor, há uma união, há uma manifestação, há uma consequência, há uma interpretação. Que interpretação é essa, irmãos? É que a glória do Senhor é uma interpretação do sentido, do objetivo da nuvem. A glória do Senhor encheu sua casa. E por que, irmãos, nós estamos falando da necessidade, da urgência, do despertamento? Então nós precisamos de ser honestos, ou não, irmãos? Ou vocês preferem que a gente faça um sensacionalismo, umas pirotecnias hermenêuticas aqui, para assombrar vocês? Ou temos que ser verdadeiramente simples na leitura e na exposição? Porque é isso, irmãos. É simplesmente isso. Sabe por que estamos tratando do assunto, da urgência do despertamento espiritual? Sabe por que o assunto do despertamento é urgente? Então nós temos que dizer para o Senhor que temos perdido o contato com a sua glória. O que, inevitavelmente, nós temos que assumir que se
Temos perdido o contato com essa glória. A glória não enche mais as nossas reuniões.